Há uns 15 dias atrás, ministrei aqui uma palavra, e aí a palavra foi amor de mãe, falando sobre o amor na perspectiva da mãe para com o filho. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra da perspectiva do filho com a mãe ou do filho com o pai. Esse é o tema da ministração de hoje, e o título da palavra é Desentulhando Poços. Essa semana eu vi uma frase que eu achei muito pertinente, muito aderente a esse tema, e ela diz assim: seja gentil com seus pais. É a primeira vez que eles estão vivendo também. Pensar isso traz uma outra perspectiva da forma com que a gente encara os nossos pais. Porque os nossos pais, minha mãe ela dizia assim, que quando eu tivesse filho, eu entenderia o que é ser um pai, o que é ter o cuidado de um filho. E hoje eu entendo o que ela disse. Eu tenho os meus filhos. E assim, quando eu nasci, meus pais já eram adultos. E eu ficava pensando, será que os meus pais em algum momento tiveram os mesmos medos que eu, como pai, estou tendo? Será que eles tiveram as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças que a gente, enquanto pai, sente com os nossos filhos, com cuidado, com zelo? E pensar desse jeito leva a ter um olhar de mais cuidado com os pais. Quebra alguma mágoa, algum olhar, porque querendo ou não, a gente sempre olha para os pais e fala, meu pai tem que ser perfeito. E aí às vezes eu como pai olho para mim e penso, eu não estou sendo perfeito. Mas os meus pais também tinham esse pensamento. E se eu olhar para eles e exigir deles perfeição, eu vou estar colocando um jugo muito pesado nas costas dos meus pais. Então a ministração de hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração, na verdade essa palavra Deus tinha colocado no meu coração há umas 2 semanas atrás. Eu ia ministrar ela no domingo passado de manhã, quando foi sábado, 4 horas da tarde, eu repassando essa ministração, Deus mudou todo para o avodá, que foi o que nós falamos aqui no domingo de manhã. Mas então essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, a respeito desse desentulhar poços, que fala de coisas passadas, da perspectiva do filho com o pai. O primeiro texto que eu quero ler está em Gênesis capítulo 26, nós vamos ler até o versículo 15, diz assim: naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, e tantos servos, que os filisteus o invejaram. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Nós já oramos, mas eu gostaria de convidar você a mais uma vez fechar os olhos. Pai, nós estamos diante da sua presença, e nós estamos abertos para ouvir o recado que o Senhor tem para nos dar. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, nós nos colocamos aqui, ó Pai, totalmente rendidos, receptíveis, ó Pai, à Tua palavra. Fale conosco nesta manhã. Nós adoramos ao Senhor com os nossos lábios, nós abrimos a nossa boca e demos glórias ao Senhor no momento do louvor, mas esse momento é o que nós pedimos, que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos sair daqui nesta manhã, Senhor, ó Pai, mais apaixonados pelo Senhor, dispostos a uma mudança de vida, desafiados a uma mudança de postura, para que nós possamos viver algo novo na nossa vida que nunca experimentamos antes.
coloco nas tuas mãos tudo aquilo, Senhor, que nós deixamos para fora da igreja, que o Senhor possa estar lá guardando, protegendo, trazendo cura, libertação, solução, porque esses momentos, os poucos momentos que vamos passar aqui na tua presença, nós queremos dedicar exclusivamente ao Senhor e pedir, fale conosco, em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele conta uma história de Isaac, um dos patriarcas, né? Nós temos os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que depois teve o nome trocado para Israel. Então, esse texto que nós lemos conta um trecho da história de Isaac. E diz que Isaac estava numa região que era dominada pelos filisteus, e ali ele começou a plantar. E Deus abençoou Isaac, que para cada grão que ele plantou, ele colheu 100. A colheita dele foi 100 por 1. E isso atraiu os olhos dos filisteus, que passaram a invejar a Isaac. E Abimeleque, que era o rei dos filisteus, diz para Isaac, Isaac, sai daqui, eu não quero você mais nessa terra. Os filisteus, por conta da inveja, vão lá e entulham os poços que Abraão tinha feito. Eu quero contar uma outra história para contextualizar essa parte que nós acabamos de ler. Eu trouxe uma imagem aqui para poder ilustrar. Esse mapa aqui, ele é atual, tá? É dos dias de hoje. Algumas cidades já não existem mais, mas esse mapa ele é atual. Abraão morava nessa terra. O pai de Isaac morava em Ur dos Caldeus. Aqui é onde fica o Iraque hoje. Deus um dia falou com Abraão, Abraão, sai da sua terra, vai para uma outra terra que eu vou te mostrar. E naquela terra lá, eu te prometo, eu vou te dar uma herança, eu vou fazer de você uma grande nação. Você vai se tornar uma nação. Deus então manda ele sair, Abraão vem andando, vai lá para Harã, primeiro, que é onde está a Turquia hoje, depois desce para Canaã, essa região aqui é onde está Israel nos dias de hoje. Abraão, ele era rico, Abraão tinha muitas posses, Abraão, ele tinha servos, ele tinha gado, ele tinha condição financeira, ele era bem estruturado em Ur dos Caldeus, mas Deus diz para ele, sai de onde você está e vai para um outro lugar que eu quero te fazer ali prosperar, não prosperar financeiramente porque ele já tinha condição, mas Deus diz para ele, vai para um lugar que eu vou te tornar grande, eu vou te tornar uma nação. Abraão obedece e por orientação do Senhor, vem caminhando. Mas isso não foi um caminho que a gente faz como se tivessem dois jovens andando. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus falou com ele lá em Ur dos Caldeus. Abraão tinha gado. O gado você não pode exigir dele caminhar como um humano vai andar, ele precisa parar, ele precisa pastar, ele precisa descansar. Então essa caminhada de Ur a Harã, de Harã a Canaã, não foi algo rápido de se fazer. Durante 100 anos durou a peregrinação de Abraão na terra. Ele gastou 100 anos caminhando. A Bíblia diz que Abraão ele faleceu com 175 anos de idade. Então veja bem, durante esse tempo que Deus deu para ele uma promessa, foram 100 anos de peregrinação. E um detalhe interessante, em Ur dos Caldeus, ele tinha posse, ele estava próximo dos familiares, muito provavelmente ele tinha terreno. Contudo, durante esses 100 anos, desde que saiu de Ur, nunca mais Abraão teve uma terra. Ele tinha dinheiro para comprar, mas ele não comprou. Ele tinha condição de se estabelecer num lugar, mas ele não se estabeleceu.
esses 100 anos da vida dele, e ele ficou como nômade. E três palavras ficaram bem claras e bem anexas a Abraão, que era tenda, altar e poços. A tenda era porque ele andava por um local, caminhando, chegava numa cidade, e aí aquela cidade ali ele não era pertencente a ela, então ele tinha que fazer aliança. Ele chegava para o rei, chegava para o líder e falava: olha, eu posso me estabelecer aqui, eu com o meu gado, com a minha família, com os meus servos, eu posso permanecer aqui? E por meio de alianças, então, permitia-se que Abraão, ele temporariamente, é como se fosse uma concessão, temporariamente ele ficava estabelecido numa região. E ali ele morava em tendas. Ele não tinha casa, ele não construía casa porque a casa não era dele. Outra palavra que era bem próxima de Abraão era altar. E aí tem um mistério muito maravilhoso nisso. Abraão andou por essa região toda, e por onde ele passava, ele erguia um altar em consagração ao Senhor. Aquela terra ainda não era dele, mas ele erguia ali um altar. Ele saía consagrando, ele saía abençoando. Pode ser, meu amado, que você ainda não tem aquilo que você pede ao Senhor, que você ainda não conquistou aquilo que você já recebeu de promessa, como foi ministrado aqui agora no louvor, palavras que foram ministradas no passado sobre a sua vida e que talvez você já esqueceu e não acredite que mais vai se cumprir na sua vida. Você pode ir e ungir, fazer como um ato profético e erguer um altar ao Senhor, assim como Abraão fez. Ele ainda não tinha dominado essa terra, ele sequer tinha um pedaço de terra para falar que era seu, mas por onde ele passava, erguia o altar. Inclusive, Abraão foi até o Egito, o que mostra que futuramente, quando a descendência dele veio a existir, eles dominaram essa região, passaram por essa outra do Egito e depois voltaram para Israel, para a terra prometida, para se estabelecer como um país. Abraão então estava fazendo um ato profético, ele passava e colocava um altar, passava, colocava um altar, passava e consagrava ao Senhor. E altares foram criados nesse lugar. E uma outra palavra que estava muito próxima de Abraão, eram poços. Porque ele tinha um gado, eles não tinham o saneamento básico que nós temos hoje, que era só chegar num lugar e aí teria uma torneira. Não era assim. Então Abraão, ele também se especializou em cavar poços. Por onde ele passava, depois que ele fazia aliança e recebia a permissão de ficar num local, ele começava a cavar poços, para poder ter alimento, para ter nutrição de água para ele, para o rebanho, para que ele pudesse também ter plantação e regar ali a plantação. Então o poço, ele trazia vida, ele era um símbolo de vida, um símbolo de sustentação para aquelas pessoas. Assim era a vida de Abraão. E um detalhe importante, eu disse que ele não tinha comprado, mas na verdade ele comprou uma terra só. E esse único pedacinho de terra que ele comprou, já no fim da vida dele, é a caverna de Macpela. Quando Sara morreu, ele queria enterrá-la. E a única terra que Abraão comprou naquele lugar, foi um local onde ele poderia enterrar o corpo físico dele. Tem um texto que eu separei aqui, eu quero ler com você. Quando a gente passa a ter a consciência dessa trajetória de Abraão, um texto de Hebreus, que foi escrito muito tempo depois, toma um outro sentido. Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. E partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra
em que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como um estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Esse versículo, ele é revelador. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Ele não estava preocupado em construir patrimônio aqui. Ele não estava preocupado em multiplicar o bem que ele tinha e fazer com que os ativos que ele tinha fossem aumentados. Ele não estava preocupado com coisas terrenas, mas mesmo recebendo uma promessa de uma herança de uma terra, ele esperava no Senhor aquela que viria lá do céu. Era isso que ele buscava, e então é por isso que em cada local que ele passava, ele estava profetizando: aqui eu estou erguendo um altar em adoração ao Senhor, a minha vida está sendo criada, construída por meio de altares que eu estou levantando ao Senhor. Não era objetivo de Abraão a riqueza material, mas sim, ele esperava e ansiava por aquele Deus que fez a promessa para ele, de algo que era celestial. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como com a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe, e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Então aqui eu volto lá para o começo da história de Isaque. O texto que nós lemos fala que nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, eles receberam toda a promessa, receberam tudo o que Deus tinha para dar para eles, mas eles creram no Deus que havia feito a promessa, e a vida deles foi viver debaixo desta promessa. O pai passou a unção, passou o legado para o filho. Isaque passou o legado, a unção para o filho, Jacó. E isto foi passado de pai para filho. Lembra que o tema dessa ministração de hoje é falar sobre desentulhar poço, relacionamento de filho com pai. Foi isso que Isaque recebeu do pai dele. Gênesis 25:5 diz: Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque. O capítulo 25 de Gênesis fala da morte de Abraão, quando Abraão morreu. E lá está escrito que todas aquelas posses que Abraão tinha foi dado para Isaque. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, e ele se estabeleceu perto de Beer-lahai-roi, no Neguebe. Então veja bem, depois que Abraão morre, Isaque assume a liderança da família. E aquele bando de animais, aquele tanto de servos, Isaque agora passa a conduzir ele. Ele leva o legado do pai. Eu não sei se você sabe a diferença entre herança e legado. Herança é o que o pai deixa para o filho. Legado é quem o pai deixa para o filho. Abraão não só deixou riqueza para Isaque, mas ele também deixou um legado de um homem que deveria se prostrar diante do Senhor, que deveria, em tudo que ele fizesse na vida, erguer um altar até o Senhor para poder adorar a Ele. E Isaque também aprendeu o ofício de furar poços. Gênesis 26:16. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra.
Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou as suas tendas. Então veja bem, Isaque já era rico, porque herdou tudo que o pai dele tinha, todas as posses que o pai dele tinha. Ele vai até a região dos filisteus, planta, Deus abençoa ele, ele colhe 100 por 1 e fica muito mais rico, muito mais poderoso, muito mais influente. E Abimeleque, então, que tinha concedido aquele espaço para Isaque permanecer, quando ele vê que a mão de Isaque estava sendo boa naquela terra, e ele estava ficando rico às custas da terra dos filisteus, Abimeleque, que era o rei dos filisteus, disse: não, sai daqui, eu não quero que você fique, eu não vou dar mais essa concessão de terra para você não, vá caçar outro lugar para você poder plantar, por conta da inveja, e por conta que a mão do Senhor estava sobre Isaque. E eu quero falar sobre 4 poços. Cada um desses poços vai representar um processo entre isso que eu disse, da ligação entre um filho com um pai. E sem fugir do tema amor, meu amado, daqui para frente, se não for por amor, nada do que está sendo falado, nada do que você vai ouvir aqui pode acontecer. Nada do que for falado a respeito desses 4 poços em comparação com os processos que nós temos nas nossas vidas, pode vir a acontecer. Gênesis 26, 18 diz assim: então quando Isaque saiu, da terra do Filisteu e foi para uma outra terra, para o vale de Gerar, reabriu os poços que seu pai havia cavado, que os filisteus haviam fechado, depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que Abraão tinha dado. Isso aqui é uma verdade, meu amado, que se você e eu colocarmos dentro do nosso coração, nós temos uma grande chance de deslanchar na nossa vida espiritual, familiar, profissional, emocional. O que acontece aqui é que Isaque, antes dele assumir a liderança, antes dele se tornar aquele que vai conduzir a família, a primeira coisa que ele faz é destampar os poços que ligava ele com o pai dele, que havia sido entulhado. Isaque, ele não cavou nenhum poço, ele não prosseguiu para nenhum lugar, antes de desentulhar o poço que o pai dele tinha construído. Nós podemos então trocar aqui a palavra poço por legado. Abraão tinha construído um legado por inveja. Os inimigos vieram e tamparam aquilo. Quantas famílias sofrem isso? Começam a ter um relacionamento. Hoje é até talvez errado você postar que você ama a sua esposa, porque alguém vai falar assim: isso ali é mentira, ou então vai invejar. Não, eu invejo aquele casal que fala que ama um ao outro. O amor hoje ele está tão banalizado, está tão fútil, que é até errado você fazer uma declaração de amor para a esposa, para o esposo. Você se torna até bobo por fazer isso. Isaque, a primeira coisa que ele faz no ministério dele, já como adulto, é restaurar o legado, a comunhão, o que ligava ele com o pai dele. Provavelmente Isaque estava ali quando o pai dele cavou aquele poço. Ele devia ser criança, adolescente. Ele viu o pai dele cavar aquele poço. Mas aí a inveja foi lá e cobriu aquilo. Quantos relacionamentos entre pai e filhos estão entulhados? Quantos filhos já não amam mais os pais? Quantos filhos não têm coragem de chegar para o pai, dar um beijo no rosto dele e falar: pai, eu te amo?
Quantos filhos já não têm mais relacionamento? Meu amado, é como um poço entulhado. Quando você cava um poço, você acha água, e aquela água traz vida. E a vida que traz a sustentação do relacionamento entre filho e pai, muitas vezes está entulhado. Isso aqui fala de honra. Quando Isaac dá os mesmos nomes, ele desentulhou, ele poderia falar, não, agora fui eu que fiz. Eu vou mostrar para o meu pai que eu também consigo e eu vou pôr o meu nome nisso. Quantas vezes talvez o meu pai disse para mim que eu não conseguiria, e agora eu estou mostrando para ele que ele estava errado. Para minha mãe eu estou mostrando para ela que ela estava errada. Isaac, ele honrou o nome do pai dele, ele honrou o legado que o pai dele tinha dado e deixado. E ele desentulhou aquele poço, restaurou aquele relacionamento e deu o mesmo nome de honra ao pai dele. O primeiro poço então que eu quero falar é o poço do vale de Gerar. E ele fala da cura dos padrões emocionais que nós herdamos. Eu listei 15 aqui, mas tem muito mais, além dos que eu vou mostrar, do que eu vou compartilhar. Existem muito mais padrão comportamental que nós herdamos, padrão emocional que nós herdamos dos nossos pais, das nossas autoridades, que era autoridade sobre nós, e que talvez daqui para frente a gente não consiga avançar. Tem pessoas que estão travadas, é como se não conseguem avançar, não conseguem ser melhor do que os pais, não conseguem avançar porque parece que sobre ela os olhos dos pais estão sempre ali. O poço do pai está entulhado, e se isso não for resolvido, não adianta aí querer cavar poço novo. Primeiro é preciso restaurar o relacionamento antigo. O relacionamento com o pai, o relacionamento com a mãe. Como que eu posso subir no altar e falar de amor se eu tiver brigado com o meu pai, se eu tiver magoado com o meu pai, com a minha mãe? Como que eu posso falar de amor? Como que eu posso ensinar os meus filhos o amor se eu não tenho isso com o passado? Eu preciso restaurar o meu passado, preciso colocar o meu passado em dia, eu preciso desentulhar os poços que me ligam ao meu pai, à minha mãe, para que depois, de forma saudável, eu possa ir construir os meus. Então, o primeiro poço fala disso, o reabrir os poços. Os 15 padrões que eu citei, são esses daqui. Primeiro, um filho que só recebia atenção quando acertava, vai criar um padrão, quando ele crescer, ele cresce associando amor ao desempenho. Quantos pais tratam filhos assim? Com exigência, e isso cria um padrão emocional, isso cria um poço, um entulho em cima do poço. Um filho que foi criticado constantemente cresce acreditando que nunca é o suficiente. O que nós falamos aqui na semana passada a respeito da mentalidade de escassez, que nunca é suficiente o que tem. Um filho que teve um pai emocionalmente ausente cresce com dificuldade de confiar e se abrir emocionalmente. Um filho que só era valorizado quando ajudava os outros, cresce acreditando que seu valor está em servir e em agradar. Um filho que foi humilhado na infância, cresce associando a exposição com o perigo. Eu não posso avançar, porque na minha mente foi criado ali um bloqueio, que veio da minha infância, um padrão emocional que me limita e me impede de crescer. Então eu não vou arriscar, porque eu não quero ser humilhado. Se der errado, eu vou ser exposto na frente das pessoas. Um filho super protegido cresce duvidando da própria capacidade. Menino tem que ralar joelho, menino tem que machucar, menino tem que correr. Eu não posso proteger ele dos problemas, porque desde pequeno ele já vai aprender a como lidar com situações
adversas da vida. Um filho criado em ambiente instável cresce vivendo em estado constante de alerta. E isso aqui está muito ligado também com aquela do filho estar sempre achando que ele não é bom, sempre desconfiado de que ele não é amado, de que as pessoas não gostam dele, um complexo de inferioridade bem estimado. Um filho constantemente comparado cresce transformando a vida em competição. Um filho que nunca ouviu palavras de afirmação cresce dependente de aprovação dos outros. Eu estou falando desses padrões aqui, não sei se você se identifica com algum ou não, mas isso aqui é causa e consequência. A forma como que nós fomos criados influencia os adultos que nós somos hoje. Influencia como que nós lidamos com a vida. E aí, às vezes, nós não percebemos que o comportamento que nós temos tem ligação com o passado, com um poço que está entulhado. E que se eu não desentulhar esse poço, se eu não escavar ele, voltar a fazer com que ele gere vida, eu vou continuar vivendo os mesmos erros, vivendo as mesmas travas. Um filho que precisava merecer carinho, cresce confundindo amor com esforço. Um filho que foi ignorado emocionalmente, cresce reprimindo sentimentos para sobreviver. Um filho que só recebia atenção quando errava, cresce associando conflito com pertencimento. Um filho que nunca podia falhar, cresce desenvolvendo o medo de errar. Por isso que eu disse, deixa o filho errar, deixa ele falhar, deixa ele lavar a louça e quebrar um prato. Não xinga se o prato quebrar. Um filho que precisou amadurecer cedo demais, quantos não tiveram que trabalhar cedo, para poder ajudar nas contas de casa? Cresce carregando responsabilidade até quando não deveria. Um filho criado sem afeto físico e verbal, cresce sem saber o amor, sem receber amor naturalmente. Eu citei 15 aqui, e tantos quantos existem padrões de comportamento, padrões emocionais, atitudes que nós tomamos hoje, que nos impede de avançar e que estão ligados ao nosso passado. E isso só é quebrado, meu amado, com amor. Porque se eu não usar amor para quebrar um vínculo negativo, para quebrar um trauma, um abandono, um abuso, uma rejeição, uma violência, somente por amor eu consigo me desligar do meu passado. O nosso cérebro, ele não diferencia ficção do que é realidade. Ele não diferencia virtual do real. Quem de nós nunca aqui passou num shopping e viu a pessoa pagando mico com aquele óculos de realidade virtual e gritando e caindo? E se você nunca experimentou, experimenta um dia. Acho que é uns 20, 30 reais, para você ter uma experiência de viver uma realidade virtual. O nosso cérebro vai desencadear conexões como se o que está acontecendo ali fosse verdade. Se a pessoa se imagina que está andando numa ponte, quem nunca sonhou, que estava num lugar alto, num avião, de repente o avião some, a pessoa está caindo e acorda assustada. O nosso cérebro não consegue separar o que é virtual do que é real. Então, se eu inculco na minha mente que aquilo ali que eu estou vivendo é verdade, o cérebro vai responder como verdade.
Então, os padrões emocionais que nós vivemos hoje, o padrão comportamental que nós vivemos hoje, se você consegue reconhecer na sua vida que ele é nocivo para você, existe a possibilidade de mudar, de fazer uma reprogramação, de não pensar mais desta forma. E como que se faz isso? Isaac nos ensina, desentulhando poços. Passado mal resolvido funciona exatamente como um poço entulhado. Vai soterrando, bloqueando o fluxo, impedindo acesso à fonte. E remover isso dói, cansa, dá trabalho. É meter o dedo na ferida. É meter o dedo onde dói. Eu já contei para vocês aqui uma história, na verdade 2 histórias, eu quero repetir, eu não tinha pensado em falar dela, não quero falar rapidinho. Teve uma vez que eu estava jogando bola, quando eu ainda aguentava. Eu tinha uns 20 e poucos anos, e uns 50 quilos a menos. E eu gostava de jogar futebol. Jogava futebol na terça, na quinta e no sábado. E teve uma vez que jogando bola, uma pessoa pisou no meu pé com o calcanhar, projetou o peso dele em cima do meu pé e rodou com o calcanhar em cima do meu dedão. A unha do meu dedo saiu na hora. Quando eu tirei o meião, a unha veio junto. Saiu sangue, mas não doeu tanto, porque o sangue estava quente. Mas daqui a pouco, quando o sangue esfriou, meu amado, eu não sei se você já arrancou alguma unha e vê como que fica sensível aquela parte. Dói muito, até o sopro, o vento, dói quando toca nessa parte. E eu tinha que trabalhar, e nesse lugar que eu trabalhava, eu tinha que fazer barba todo dia, e não podia subir sem gravata. Eu tinha que ir de calçada. Pensa como que não foi difícil eu ir para o trabalho com um machucado no meu pé, tendo que calçar sapato com aquele trem doendo. Quando eu entrava no ônibus, eu ia lá para a parte de trás lá dos deficientes, para ficar em pé, porque eu estava pensando, se esse ônibus encher, eu vou ter dificuldade, alguém vai encostar no meu machucado e vai doer. A pessoa estava virando a roleta lá na frente, eu já estava escondendo o meu pé aqui, com medo dela não tocar. Assim é uma pessoa que carrega ferida. Nós afastamos as pessoas de nós não deixamos ela tocar aonde dói na gente. Olha, eu sou muito legal, eu sou gente boa, eu brinco, eu converso, mas não toca nesse assunto comigo. É uma ferida que dói, e que está aberta, e que se não for curada, vai infeccionar, vai virar um tumor, vai virar um câncer e vai matar a pessoa. Se não for tratado, só vai trazer prejuízo. E um outro exemplo que eu dei há uns tempos atrás aqui, que eu estava ministrando, um colega meu, andando de bicicleta aqui na Sapolândia, ali entre São Mateus e Estrela d'Alva, ali tem muita rua de calçamento. A bicicleta dele desequilibrou, ele caiu de mão aberta, espalmada numa pedra, e ele rasgou a mão. Ele não cortou assim, não, ele rasgou, ela foi uma banda para um lado assim, outra banda para o outro. Saiu uma sangueira, aí estava passando um carro de polícia na hora, pegou ele, colocou ele no carro e levou ali para a UPA do Ressaca. Eu não sei como que está lá hoje, mas antigamente, há uns 25 anos atrás, quando isso aconteceu, ali era um açougue. Chegou lá, não tinha anestesia. Como é que faz a sutura sem anestesia? Fizeram a sutura sem anestesia. E ele é segurança, a gente tem amizade até hoje, a gente ri disso. Ele é segurança, diz ele que não chorou porque tinha uma enfermeira próximo, e ele não chorou. Só que hoje você olha para a mão dele, você vê uma cicatriz, só que você pode meter o dedo, porque ela não dói. Porque ferida aberta, é impossível da gente não se ferir, é impossível, a gente trata com o ser humano. Relacionamento humano, ele é complicadíssimo. Você tem uma história, você tem uma conduta, você tem um pensamento, eu tenho outro. Pode ser que em algum momento a gente entre em choque, mas que esse choque, se gerar ferida, que a ferida seja curada, e que não fique como eu, escondendo a ferida. Aparentemente tudo bem, mas dentro de mim uma ferida aberta doendo, que se cortou, que se feriu, então que se vá no médico. Vai doer? Vai, mas vai curar. Vai doer, mas vai sarar. Vai ficar a cicatriz, hoje você pode pôr o dedo e não dói. Porque houve cura. Remover o entulho do relacionamento de filho com pai
das questões dos padrões emocionais que os filhos carregam dos pais, remover isso, dói. Ele requer de nós maturidade para poder reconhecer o que eu acabei de falar ali atrás. Os meus pais não são perfeitos. Os meus pais não foram perfeitos comigo nem com o meu irmão. Mas está tudo bem, eles são humanos. Da mesma forma que eu não vou acertar sempre, que eu vou ser imperfeito no relacionamento com você. Pode ser que uma vez eu vá errar com você, mas está tudo bem. Nós estamos aprendendo. Agora, entender isso exige maturidade. Exige eu reconheço que eu estou com a ferida e quero abrir essa ferida para ela ser curada. E uma coisa muito importante, exige repetição. O segundo poço, logo depois que Isaac cria aquele poço, que ele desentulha o poço, os pastores que estavam lá vêm, brigam com ele, acham ruim com ele, ele sai, e agora ele vai então construir um novo poço. Isaac só construiu um novo poço depois que ele resolveu o problema com o poço passado. Se você for construir um empreendimento, se você for construir um relacionamento, você já ouviu alguém falar assim, ó, se for casar, olha para o cara, o jeito que ele trata a mãe dele, para ver se ele vai repetir os comportamentos, o padrão emocional com você. Só depois que então Isaac resolveu o problema do passado dele, ele estava livre para viver um novo. Passado tem que ficar lá para trás. Ele não pode ficar atormentando a gente o tempo todo. Como eu disse, o nosso cérebro, ele não diferencia realidade de ficção. Então, se eu ficar inculcando na minha mente, lá no passado, as coisas que aconteceu, isso vai ficar me perseguindo a vida inteira. Eu não sei se você já ouviu falar numa teoria dos 90 segundos. Diz que uma emoção, ela dura no nosso corpo somente 90 segundos. Se aparece um cachorro bravo, você no meio da rua ali, e você sente o medo, aquela emoção, ela dura somente 90 segundos. Só que a exposição contínua diante daquela situação vai aumentando, 90, vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, e isso vai sendo multiplicado. Porque o nosso cérebro não entende o que é realidade de ficção. Então, se você viveu um trauma lá do passado e fica relembrando ele, você já viu que pessoas que falam assim, só de eu lembrar, só de eu pensar nisso já me dá raiva. Sabe por quê? Porque o seu organismo está liberando dentro de você conexões neurais que está trazendo aquela realidade do passado como se você estivesse vivendo ela agora. Por isso que tem gente que lembra do outro e começa a dar palpitação. Por isso que quando alguém está apaixonado, que saiu de perto da pessoa e aí fica pensando da borboleta no estômago, são emoções que estão sendo liberadas no nosso organismo por conta da nossa mente, por conta daquilo que a gente está pensando naquele momento. Para criar o novo, precisa resolver o velho. Então agora que Isaac resolve o velho, ele vai criar um novo poço que se chama Ezeque. Ezeque representa conflito de identidade. Gênesis capítulo 26, 29 diz, os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. O nome Ezeque significa contenda, disputa ou conflito. Representa a maturidade de deixar de viver preso ao passado para finalmente construir a própria identidade e cavar os próprios poços. Veja bem, logo depois que Isaac resolve o problema com os pais, ele vai para poder criar um novo poço. Ele vai para poder criar algo novo.
Só que você já viu que desvencilhar do passado é difícil. E quando você vai começar a criar algo novo, é difícil. Porque vem ataque na sua mente de tudo enquanto é lado. Você não vai conseguir, você não vai dar certo. Você fazendo isso. Quem aqui já casou e morou na casa do sogro ou da sogra, vai entender o que eu vou dizer. Eu também já, quando eu casei, eu morei um tempo. Você chega de noite, você acha que você tem que dar satisfação. Você tem que falar, se você for sair, você tem que falar, eu estou saindo. Parece que você está obrigado a dar satisfação para a pessoa, e não precisa, você já é adulto, sua esposa já é adulta. Mas se desligar, e eu não estou falando abandonar, não cuidar, não é isso. Mas é enquanto eu acho que eu sou o filho dependente do meu pai, a filha dependente do meu pai, eu não cresço, eu não avanço. Eu estou preso ao poço do Vale de Gerar. Mas é preciso eu criar um novo poço. E quando você começa a criar esse novo poço, vem os pastores de Gerar e começa a falar, não, você agora que casou, você abandonou a gente. Você já viu aquele peso que às vezes vem de um familiar? Ou então você no seu trabalho, você lutou, trabalhou, suou e conseguiu uma promoção. Aí, agora você está sentando em mesas diferentes. A galera que estava do seu lado na época que você era peão, vai olhar para você, olha lá, mudou. Olha lá, agora virou snob. Esse tipo de ataque é o que Isaac começou a sofrer. Ele resolveu o problema do pai dele, fala, agora eu posso ir criar o meu, mas na hora que ele começa a criar o dele sozinho, vem ataque e começa a falar, você não consegue, você não pode, você não é isso. Por isso que o poço, vencer o poço de Ezeque, mostra maturidade e reafirma, eu sou o vencedor, eu não vou ficar preso no meu passado. Dentro da igreja, quantas pessoas não assumem que são cristãos? Quantas pessoas que não assumem serviço dentro da igreja, porque estão presos a coisas passadas, a padrões passados. Poço de Sitna significa a quebra das crenças limitantes. Gênesis 26, 21. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitna. O nome Sitna significa oposição, hostilidade ou acusação. É quase igual a de Ezeque, só que a de Ezeque é num nível mais brando. A palavra Ezeque, ela traz isso, uma contraposição, mas não tão hostil quanto de Sitna. E o que isso revela para nós? Depois que a gente consegue resolver o nosso passado, e que a gente toma uma decisão, agora eu vou ser uma nova pessoa, agora eu vou ter novas atitudes, agora que eu entendi que aquilo que eu recebi no meu passado está me moldando a ter os comportamentos que eu tenho agora, a ter as emoções que eu tenho agora, então eu vou começar a fazer algo diferente. Aí vai começar a vir um ataque. E se você permanece firme, você consegue avançar para poder criar um novo. Mas esse novo vai vir um ataque também, pode vir um ataque muito mais forte. Aí a pessoa fala, agora que você, então, recebeu a promoção e que você está mais nariz em pé, não quer saber de você não. Aquelas amizades, então, começam a virar inimizades. Aquelas pessoas com quem você andava começam a virar o rosto para você. Por conta da mesa que você se assenta agora, outras mesas vão deixar de ser presentes na sua vida. E, meu amado, no poço do Vale de Gerar, no poço de Ezeque e no poço de Sitna, todos eles, Isaac não se preocupou em se justificar. Isaac não se preocupou em ficar lutando por ele. Ele cavou, mostrou que consegue, achou água e foi para frente. Cavou, achou água e caminhou. Não importa quem vai se levantar, eu estou num propósito.
Eu estou numa grande obra e não posso parar. Eu estou num trabalho de reconstrução de mim, da minha identidade, eu não posso parar. Eu não posso dar ouvido aos pastores de Gerá, eu não posso dar ouvido aos pastores lá de Sítna. Não, eu tenho que continuar. Neuroplasticidade, isso aqui é um termo de neurolinguística, eu não tenho formação, neurociência, eu não tenho formação nessa área, mas eu sou muito curioso, eu gosto muito de estudar sobre isso, gasto muito tempo pesquisando sobre isso. Então, isso não fui eu que criei, eu só repliquei de quem estuda. O cérebro cria e fortalece conforme o uso repetido, aquilo que você repete. Ou seja, pensamentos repetidos viram crenças, comportamentos repetidos viram identidade. Nós falamos aqui na semana passada sobre a mentalidade de escassez, da romantização, da degradação da pessoa, né? Pobre só nasceu para sofrer, pobre só nasceu para pagar conta, pobre isso, pobre aquilo. Mas quando nós mudamos a nossa mentalidade, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Não se amolde ao mundo, mas transforme a sua vida a partir de uma mudança de pensamento, nós começamos a pensar, eu sou forte, eu sou vencedor, eu sou forte, eu sou vencedor, eu sou forte, eu sou vencedor. Lá em casa nós criamos 2 quadros, nós colocamos nos quartos dos meninos. E eles levantam e eles olham para aquele quarto, lá fala, eu sou vencedor, eu posso, eu consigo, eu conquisto, para que isso fique sendo inculcado na mente deles. Você pode, você não é o seu passado, você é o seu presente agora. Você não é aquele couro que você tomou do seu pai, que você disse que nunca mais ia voltar para casa. Você não é o resultado daquela traição que te expuseram e te trouxe um trauma, uma ferida. Você não é aquele abandono que aconteceu quando você era criança, aquela rejeição. Você não é aquele abuso que abusaram de você. Tudo que aconteceu no passado te trouxe para poder você estar até aqui, maduro para poder desentulhar aquele poço do passado, fazer ele voltar a virar água, deixar ele limpo, para que aí você possa avançar, conquistar o seu Ezeque, mas se levantar alguém para te barrar, continua, para cavar o próximo poço, Sítna, mas se alguém levantar para poder querer te parar, continua, não pare. Lamentações 3:21 diz, eu quero trazer à minha memória somente aquilo que pode me dar esperança. E Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente deve ser ocupada com coisas boas do céu, não com o passado. Como eu disse, a teoria dos 90 segundos, diz que um sentimento, uma emoção, ela fica no nosso organismo durante 90 segundos. Mas se você repensa revive mentalmente, seu cérebro não está identificando que aquilo é virtual, ele vai desencadear ali. Já ouviu falar da palavra ressentimento? É um sentimento que você está revivendo. E o que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos andar com novos pensamentos, pensamentos de Deus, pensamentos de paz. É Ele que diz os pensamentos que tem ao nosso respeito, não de morte, não de guerra. A neurociência diz que o cérebro é moldado pela repetição. Vencer Sítna é repetir o novo, até que o velho perca força. Assuma a sua nova identidade. Eu sou cristão, eu sou honesto, eu sou santo, eu sou puro. Não deixe que o passado, as sombras do passado te impeçam de seguir. Encerre aquele poço, desentulha, traga vida para onde está trazendo morte e siga construindo. Isaac, então, ele segue, e aí sim, ele cria um novo poço, e esse novo poço representa
o lugar da expansão. Gênesis 26, 22. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outros mais adiante. Lembra que eu disse que Isaac não ficou preocupando em brigar, em mostrar que ele estava certo? Ele cavou, mostrou que consegue tirar água e avançou. Desta vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Vai chegar um dia que você vai dizer: Deus, Ele me fez prosperar. O meu passado, que eu lutava contra Ele, que eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir montar uma empresa, que eu não ia conseguir receber uma promoção, que eu não ia conseguir montar uma família, que eu não ia conseguir, enfim, que eu não ia conseguir ser curado, que eu não ia conseguir ser liberto de um vício. Chegará um dia que depois de você ter desentulhado o poço que te prendia ao passado, começado a criar novos poços e não dado ouvido, nem brigado, nem perdido a esperança por conta das hostilidades que recebeu, vai chegar o poço de Reobote. E aí, assim como Isaac, você também vai dizer: Deus me fez prosperar. Gerar fala da cura das feridas da origem. Ezequiel, o poço de Ezequiel fala sobre testar a nova identidade. Vamos ver se você está disposto a mudar mesmo. Sitna confronta as crenças que limitam a mente. Ele reafirma, como o ataque vem com mais hostilidade, Sitna reafirma: eu permaneço no propósito. Reobote é o lugar onde a alma finalmente encontra espaço para crescer sem guerra. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com você. Tudo começa com o desentulhar dos poços, resolver o problema com o passado, resolver o problema com os pais, resolver o problema com a sua história inicial e a partir daí construir a sua própria história, construir a sua própria vida. Nós só vamos conseguir fazer isso colocando o nosso coração